E aí, amigos, beleza? Meu nome é Gabriel Henrique e seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Olha só, passar por Hotel Transilvânia foi uma saga bem divertidinha de assistir, foi legalzinho, divertiu bastante, entreteu. Mas agora vamos pra Elite, porque a gente vai falar aqui de como treinar seu dragão. É isso aí, cara! Como treinar seu dragão, que pra mim é simplesmente uma das melhores sagas que tem. Um dia a DreamWorks deu uma aula de como fazer personagens, fazer história, dar aventura, dar emoção pra gente, deu um pau na Disney, na Pixar, que mostrou quem é que manda de verdade. Então a gente vai começar essa saga aqui porque é perfeita pra mim. Tudo que tem soluço, que tem banguela é ótimo, é sensacional. Aproveitando que já vai ter o live action, e com certeza eu vou assistir porque eu não consegui ver nenhum dos filmes originais no cinema. Ai, mas não tá fiel, não tá fiel o filme original, a Astrid não tá loira, não tô nem aí. Eu vou assistir de qualquer jeito porque o filme aqui é incrível pra mim. Eu vou assistir, eu vou sair feliz, cara. Eu vou gritar no cinema, eu vou falar pro soluço e o Banguela voar juntos. Eu vou falar pro Soluço pegar aquela lista e jogar fora pra ele poder voar no Banguela, porque eu me diverti bastante. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu fiquei sabendo que você não tá deixando o seu like e nem tá se inscrevendo. Olha, se você não fizer isso aí, o YouTube não vai mandar notificação pra você. Você tem que ativar o sininho, você tem que apertar aqui no inscrever, você tem que apertar aqui no gostei se você gostou do vídeo. Ai, mas eu não gostei. Tô nem aí. Então você vai fazer tudo isso aqui. Deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com um amigo. Porque você tá vendo como que tá melhorando tudo aqui. A saga Hotel Transilvânia foi pra aprender, mas agora a gente vai fazer coisa de verdade. A gente vai fazer coisa grande. O filme já começa com o Soluço explicando pra gente como que funciona as coisas nesse mundo aqui. Como que é Berk, que é a vila dele. Porque eles têm um monte de ovelhas lá. Eles têm ovelha pra comer. Eles têm umas cabanas de madeira. Eles são vikings. Você consegue ver umas construções lá de uns vikings com chifres aqui em cima, que são os elmos deles. E o Soluço fala que eles têm pragas, mas em vez de ter vizinhas fofoqueiras, ter ratos, ter aranhas, ter pragas diversas, eles têm dragões. São dragões imensos, um monte de dragões que até parece Pokémon aqui. Tem dragão que pega fogo, tem dragão de 2 cabeças, tem dragão que cospe lava, tem dragão que cospe uma rajada de faísca, e tem o Fúria da Noite, que é o dragão mais misterioso de todos, porque ninguém nunca conseguiu ver esse dragão. Ele faz um barulho lá antes de atirar, todo mundo cai no chão pra se esconder dele. E no meio dessa guerra que tá tendo entre vikings e dragões, tá um Soluço passando no meio lá de todo mundo. Enquanto ele vai passando, vai todo mundo mandando ele pra casa, falando: vai pra casa, Soluço, sai daqui, você tá em um lugar perigoso, Soluço, sai daqui, cara, vai embora, vai embora. Todo mundo fala pra ele ir pra casa, porque segura que o Soluço ele é bem magricelo, bem esguio, não é aquele garoto exemplar de força, ele é mais aquele nerdola magricelo. Mas o Soluço ele é bem sarcástico, ele tem uma personalidade própria dele. Aí ele vai até a oficina do Bocão, que é o que ensinou ao Soluço tudo que ele sabe sobre ferraria, sobre ferragem, sobre fazer armas, sobre fazer ferramentas. E o Bocão tem uma conversa com o Soluço. O Soluço fala que ele quer caçar dragões pra deixar a marca dele, pra poder de repente ficar famoso, pra de repente ter uma namorada. Porque o Soluço ele quer ser isso aqui, porque todo mundo nessa vila aqui caça dragões, todo mundo acha que isso aí é a coisa certa a se fazer. E o Soluço ele tá na deles, porque ele quer fazer isso, porque foi isso que ele foi ensinado. Então no meio disso o Bocão acaba saindo lá pra ajudar o pessoal a caçar os dragões, a derrotar os dragões. O Soluço ele fez uma máquina pra ele lançar uma corda que tinha lá e amarrava os dragões. Ele pegou essa máquina e ele foi até a ponta da ilha e ficou mirando lá no alto pra ele poder pegar um dragão. Ele escuta o Fúria da Noite se aproximando, ele atira, o Soluço cai no chão. Quando ele vai olhar, ele acertou o Fúria da Noite, caiu lá longe da ilha, mas ninguém viu isso. E o Soluço acaba sendo perseguido por um pesadelo monstruoso, que é um dragão que pega fogo e cospe fogo. Então ele vai perseguindo o Soluço. E no meio disso que tem um chefe da vila, que é o Estoico. E esse cara que é ninguém nada mais, nada menos do que o pai do Soluço. Esse cara que ele é muito bravo, falam que ele já arrancou a cabeça de um dragão quando era criança. Chefe da tribo. Dizem que quando ele era bebê, arrancou a cabeça de um dragão assim, brincando. Então ele vai lá e dá um pau nesse pesadelo monstruoso. Ele coloca. O Soluço acaba meio que se encrencando por causa da destruição que tinha feito, aquela perseguição do pesadelo monstruoso contra ele. E ele fala que ele conseguiu acertar o Fúria da Noite, mas ninguém acredita nele, porque o Soluço já tentou fazer isso aqui várias vezes, mas deixou um monte de marcas ruins pra ele mesmo. Então o Bocão leva o Soluço pra casa dele. O Soluço fala que ele só queria ser como os vikings, como todos os vikings daquela vila. E o Bocão fala que não vai dar certo enquanto o Soluço continuar sendo o que ele é. A questão é, pare de se esforçar tanto em ser o que você não é. Eu só quero ser igual a vocês. O Soluço até fala que o pai dele enxerga ele do jeito que ele não devia ser,
como se ele tivesse pedido um garoto fortão, um garoto musculoso, corajoso, mas eu vejo só uma espinha de peixe. Os carnudos, porção extra de coragem coberta de glória. Olha só, isso aqui é uma espinha de peixe falante. Então nisso, o Soluço acaba saindo da casa escondido, enquanto tá tendo uma reunião com todos os vikings lá da vila. O Storko tá falando que eles têm que acabar com essa praga dos dragões, porque eles estão ficando sem comida por causa de tantos ataques dos dragões que tá tendo. E ele fala que vai levar todo mundo lá pra ir caçar o ninho dos dragões, mas ninguém quer ir. Então ele fala que quem ficar na vila vai tomar conta do Soluço. Isso acontece, todo mundo levanta a mão querendo ir, e o Bocão até fala que vai preparar as coisas dele pra ir nessa viagem pra pegar os dragões, mas o histórico fala que o Bocão tem que ficar para ele poder ensinar os novos vikings lá a caçar dragões. Vou pôr as cuequinhas na mala. Não, preciso que fique e treine novos recrutas. Nessa conversa com o Bocão, o histórico até fala que o Soluço é diferente dos vikings, que ele não é igual todo mundo lá, que em vez dele querer caçar dragões quando era criança, queria aprender isso, ele ficava procurando trolls. E o Soluço meio que sempre foi assim, que sempre foi coisa dele ser assim. Então a cena corta, tá o Soluço procurando Fúria da Noite que ele tinha derrubado. Ele vai andando lá pela floresta procurando o rastro. Você vê o caderno dele cheio de X que ele marcou de todos os lugares que ele já procurou. Mas quando ele tava desistindo de procurar o dragão, quando ele tinha se convencido de que o dragão poderia ter fugido, de que ele não poderia ter acertado mesmo, ele viu todo um rastro de destruição no chão, tá lá até a subida, umas árvores caídas. Ele vai seguindo esse rastro até que ele vê o Fúria da Noite todo amarrado no chão. E ele já fica assustado, ele agacha atrás da pedra, se esconde. Então ele vai se aproximando do Fúria da Noite. Ele fica se vangloriando, falando: eu peguei essa fera aqui, eu sou muito bom, eu que derrubei esse bicho aqui sozinho, eu sou um grande viking. Mas quando o Soluço se aproxima mais dele, ele vai encostar no Fúria da Noite. O Fúria da Noite se mexe, o Soluço já tem um treco, mas ele percebe que o Fúria da Noite não pode se mexer porque ele está imobilizado com aquela rede que ele tinha sido preso. Então o Soluço, pronto para acabar com o Fúria da Noite, ele pega a faquinha dele e fala que vai levar o coração do dragão pro pai dele para mostrar que o Soluço é um viking de verdade. E o Fúria da Noite olha pro Soluço com uma cara de: vai, acaba com isso logo, seu fedelho. E ele simplesmente aceita o destino dele, ele vira a cara. Mas o Soluço, quando ele olhou nos olhos do Fúria da Noite, ele não conseguiu fazer nada. Ele até tentou ter coragem para matar o Fúria da Noite, mas ele não conseguiu. Então ele decidiu soltar o dragão, porque ele tinha se perguntado: meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Então ele corta as cordas do Fúria da Noite, vai para cima dele, mas ele simplesmente dá um rugido como se fosse um valeu, brother. Valeu, brother. O Soluço, voltando pra casa, acaba encontrando com o pai dele, que tinha se convencido de que ia deixar o Soluço treinar pra matar dragões, mas o Soluço já tinha se convencido de que ele não podia fazer isso, de que ele não conseguiria matar dragões. Mas o histórico não escuta muito isso, ele fala que ele vai partir numa jornada para encontrar o ninho dos dragões para acabar com toda essa praga. Então ele parte para a viagem, o Soluço fica lá e ele vai até o treinamento para matar dragões junto com o pessoal que eu tinha falado antes. Tem a Astrid, tem o Cabeça Dura, Cabeça Quente, tem o Perna de Peixe, tem o Melequento, que são o pessoal aqui que vai fazer parte do grupo do Soluço mais pra frente. Mas é que por enquanto eles só vão detestar o Soluço, vão falar que ele não devia estar ali, que ele é um inútil naquele lugar. Então o Bocão já ensinando o pessoal, ele é que nem aqueles avôs das antigas, que pra ensinar o neto a nadar, ele só taca na água e fala nada. E ele vai lá, ele solta o dragão e fala: eu acredito que o melhor jeito de se aprender é fazendo. Então ele solta o Gronkel lá, que vai atacando todo mundo. Ele já vai dando as dicas de como enfrentar o dragão, que o dragão fica confuso com o som, que tem que bater no escudo com o martelinho que eles têm, que tem que encontrar o ponto cego. Então, e nisso o Soluço acaba ficando indefeso contra o Gronkel, que ele já vai atirar no Soluço, mas o Bocão consegue impedir na última hora. Ele puxa o Gronkel pela boca e ele fala pro Soluço que os dragões sempre vão atacar pra matar. Então a cena corta, o Soluço tá de volta na floresta lá, ele fica se perguntando por que Fúria da Noite não tinha matado ele. Então ele vai seguindo o rastro que ele tinha deixado, ele vai procurando Fúria da Noite, procurando por ele, até que ele chega num lugar lá que parece meio que uma cratera, meio que uma
meio que um buraquinho lá reservado, e ele encontra o Fúria da Noite lá tentando escapar daquele lugar. Mas ele não estava conseguindo por algum motivo. O Soluço fica olhando bem pra ele faz um desenho do Fúria da Noite e percebe que ele tá sem cauda. Então nisso, depois que ele derruba o lápis dele no lago, o Fúria da Noite olha pro Soluço com uma cara de: você de novo, cara? Aí tá todo mundo no salão lá falando sobre os erros dele no treinamento com os dragões, até que chega o Soluço lá no meio, eles começam a fazer meio que provocar ele, meio que fazer bullying com ele, falando que ele não devia estar lá de novo, que o erro dele no treinamento é ter aparecido, que ele nunca tá no lugar que ele deve estar. Aí o Bocão dá um manual dos dragões pra ele, onde tem várias espécies lá que eles ficam lendo. Aí o Soluço acaba ficando sozinho depois de todo mundo sair. Ele começa a ler aquele manual. Tem um monte de dragão lá, tem um dragão lá que solta som, tem um dragão relâmpago, tem um monte de dragão que aparece lá nas séries de Como Nasceu o Dragão, Defensores de Bert, Corrida Até o Limite, que são séries muito boas. Eu recomendo bastante você assistir essas séries, porque elas têm um monte de dragões incríveis, tem personagens legais lá, tem o Dagur, tem a Heather, tem o Vigo. Cara, que o Vigo na série é um vilão muito bom, cara. Ele é carismático, ele é inteligente, ele é estratégico, é muito bom esses vilões da série. Mas vamos continuar no filme aqui, porque não tem muito o que falar das séries aqui, porque é muita coisa pra falar. E eu só vou falar se você pedir bastante isso aqui. Então, continuando, o Soluço vai lendo aquele manual até que ele chega na parte do Fúria da Noite, mas não tem nada naquela parte, porque ou ninguém sobreviveu quando chegou perto dele, ou ninguém nunca chegou perto dele. Então, corta pro outro dia, eles estão treinando de novo lá na arena deles, na arena dos dragões. Tem meio que um labirinto lá um labirinto lá, eles estão correndo, fugindo de um Nader lá, estão lutando contra um Nader mortal. O que é um Nader, você me pergunta? É um dragão que cospe uma rajada de faísca, ele atira espinhos, ele vai caçando o pessoal lá no meio da arena. E o Soluço quase não tá nem aí pro treinamento, porque ele fica perguntando pro Bocão sobre Fúria da Noite, mas o Bocão um pouco responde, porque não tem muita informação sobre ele. Então quando o treinamento acaba, a Astrid fala pro Soluço se decidir logo de qual lado ele tá, porque um dia a guerra que os pais deles têm vai ser a guerra deles, e eles vão ter que lutar contra os dragões. Então a cena corta de novo, o Soluço tá de volta naquela clareira para encontrar o Fúria da Noite. Ele vai andando lá no meio, e a gente percebe que o Soluço tá com um peixe na mão, porque ele quer se aproximar mais do Fúria da Noite para entender ele. Aí quando o Soluço percebe, o Fúria da Noite estava em cima de uma pedra atrás dele, olhando o Soluço, mas ele não estava atacando o Soluço, ele estava de olho no peixe. E se você perceber bastante aqui, o Fúria da Noite ele vai lembrar bastante aqui gatos, porque ele foi inspirado em um monte de animais, foi inspirado em gato, em cachorro, em morcego, em salamandra, uma mistura de animais. E você até percebe na movimentação dele, às vezes, que ele até parece bastante um gato, parece bastante um cachorro. Ele que é um cara, o Fúria da Noite é um dragão que sensacional, ele é incrível esse dragão, ele é fofo, cara. O Fúria da Noite é um dragão fofo, ele também é B10 quando ele precisa ser. E cara, ele conquistou bastante gente só nessa primeira aparição dele aqui no filme. O Fúria da Noite é um dos melhores personagens que tem em todos os filmes, cara. Ele bate de frente no Stitch com fofura. Ah, mas o Stitch é fofo, ele não ataca ninguém. Cara, o Stitch é um alienígena que fugiu do espaço, saiu tirando todo mundo. Ele até quase comeu a cabeça de um alien lá. Mas continuando isso aqui, o Soluço entrega o peixe pro Banguela. Vou falar agora o Banguela porque vai ser o nome dele a partir daqui. Então o Soluço entrega o peixe pro Banguela, mas antes de pegar o peixe, o Banguela fala não, ele ensinou que o Soluço tem que se livrar da faquinha que ele estava carregando. O Soluço joga a faca pra longe e ele dá o peixe pro Banguela. O Banguela então come aquele peixe, ele gospe metade de volta pro Soluço, entendendo que o Soluço tinha que comer aquilo. Então o Soluço comeu que no negócio que faz você ficar enjoado com aquilo, porque ele tava no estômago de um dragão antes e o peixe ainda tava cru por cima. E o Soluço come aquele peixe, o Banguela sorri pra ele, fica sentado na frente dele, e o Soluço tenta encostar nele, mas ele não consegue porque o Banguela se afasta dele, vai pra longe pra poder dormir. Mas o Soluço, como todo bom curioso que todo mundo é, ele vai se aproximando do Banguela aos poucos lá, bem devagarzinho, vai sentando do lado dele, tenta encostar nele, mas o Banguela não quer que o Soluço encoste nele. E cara, aqui já começa pra mim uma das melhores partes desse filme aqui, porque é incrível essa parte aqui. A trilha sonora é incrível, é feita pelo John Powell, cara, que ele participou do Kung Fu Panda, do filme Rio, de vários outros filmes aqui. Ele fez aqui uma trilha sonora incrível pra esse filme. É sensacional, cara. Tem um coral que fica cantando de fundo,
tem umas gaitas de fole que fica tocando e ela vai tocando de acordo com o decorrer da cena. No começo ela é bem levezinha pra indicar a aproximação do soluço e do Banguela. E quanto mais eles vão se aproximando, até que chega a cena que o soluço tá desenhando no meio da terra lá, o Banguela de curioso vai ver o que tá fazendo e percebe que o soluço estava desenhando o próprio Banguela. Então o Banguela, sendo um grande artista, ele vai lá, ele arranca uma árvore do chão e começa a rabiscar o chão. Ele faz um desenho lá todo torto, ele faz um monte de linha lá que fica uma enroscando na outra, e o Soluço fica olhando aquilo lá surpreso enquanto vai tocando a trilha. Cara, a trilha aqui é ótima, eu amo essa trilha aqui. Então o Soluço vai lá, ele acaba pisando na linha e o Banguela, como todo bom artista, já faz: não pisa no meu desenho! Então o Soluço, percebendo que ele não podia pisar no desenho do Banguela, ele vai pisando nos vãos livres, e o Banguela já ia ficando mais calmo. O Soluço ia entendendo como que funcionava aquilo enquanto a trilha ia acompanhando, a trilha ia aumentando, e quando o Soluço ia dando os passos lá, ele vai dando um passo aqui, ele vai indo, vai andando, ele vai de costas e a trilha começa a chegar no ápice dela. Quando o Soluço chega perto do Banguela, ele encosta de costas no Banguela. Quando ele se vira, tá o Banguela atrás dele, mas o Banguela não tá furioso, ele tá calmo ali na frente do Soluço. Então o Soluço faz o gesto mais cinema possível, o gesto mais icônico. Cara, eu tô até me arrepiando de falar isso aqui, porque é incrível toda essa parte aqui. Você vê o Soluço esticando a mão pra encostar no Banguela, mas o Banguela não quer que o Soluço olhe na cara dele. O Soluço vira o rosto e o Banguela encosta o nariz na mão do Soluço. E tem um detalhe aqui que é muito bom, porque foi um erro de animação, mas acabou virando um detalhe incrível, porque antes do Banguela encostar na mão do Soluço, ele meio que recua, como se ele estivesse negando aquilo, mas depois ele aceita. Eu vou deixar você ver, só pra você notar que teve esse pequeno detalhe que ficou incrível. Aí tá todo mundo junto ao redor de uma fogueira, o Bocão tá contando histórias de como era quando ele caçava dragões. Eles chegam num assunto lá de que eles iriam cortar as patas de todos os dragões pra vingar as mãos e as pernas que o Bocão perdeu. Então o Bocão já falava pra eles que eles têm que cortar as caudas e as asas dos dragões, porque assim eles não podem voar e não podem fugir. E aí o Soluço já pensando numa coisa incrível, cara. Ele sai dali, a Astrid olhar pra ele, meio que suspeitando do que ele ia fazer. E o Soluço já começa a fazer todo um projeto dele lá. Ele começa a projetar uma cauda pro Banguela, porque ele tinha perdido um lado da cauda dele. Então o Soluço vai lá e mostra todo o negócio de engenharia dele, começa a fazer um negócio de aerodinâmica. Ele produz uma cauda pro Banguela, e já no outro dia ele vai até o Banguela pra poder aplicar essa cauda nele. Então ele vai lá, chega com uma cesta cheia de peixe lá, com uma enguia. O Banguela não gosta da enguia, o Soluço já percebe isso e joga ela pra longe do Banguela. E quando o Banguela se acalma, tá comendo, o Soluço vai lá e coloca a cauda no Banguela, fica colocando lá. Quando ele ajusta, o Banguela percebe que o Soluço tá na cauda dele. Então o Banguela já começa a voar, no meio do voo ele começa a cair porque a cauda não estava pronta ainda. Então o Soluço já ajeita essa cauda e o Banguela começa a voar. O Soluço fica todo feliz falando: eu consegui, cara, eu consegui, ele tá voando mesmo. E aí, então nisso os dois acabam caindo, porque o Soluço não sabe direito como que mexe na cauda do Banguela e faz ele virar pro lado errado. Sim, ele mandou marcha no dragão. Aí já no dia de treinamento, mais uma vez, eles estão lutando contra os hiper arrepiantes. Eles têm que jogar água na cabeça que solta faísca, mas eles não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Um monte de gente lá acaba sendo ferida, o cabeça dura acaba sendo espancado pelo dragão, mas ninguém chega a ser ferido mortalmente por ele. E parece que o dragão começa a ter medo do Soluço, ele começa a se afastar mais ainda do Soluço, ele vai entrando na jaula e o Soluço vai falando pra ele: se afasta, não faz eu repetir outra vez. E a gente percebe que o Soluço estava com a enguia aqui no ombro dele, porque ele descobriu que os dragões não gostam de enguia de jeito nenhum. E todo mundo já fica impressionado com o Soluço pelo que ele acabou de fazer ali, porque ele espantou um dragão só na lábia mesmo, ninguém percebeu que ele tava com uma enguia. Então a cena já corta, a gente vai tendo um monte de negócio com o Soluço e o Banguela, vai tendo todo o negócio dos dois se sincronizando, do Soluço aplicando tudo que ele aprendeu com o Banguela no treino com dragões. Ele vai ficando popular lá, ele aprende que se ele fazer cócegas numa parte aqui do dragão, o dragão acaba desmaiando, que tem dragão que corre atrás de luz, que tem raiz de dragão, que o dragão adora a raiz de dragão, que tipo aquela raiz de gato que o gato fica se coçando todo, e tem tudo isso aqui. Até que chega pra mim uma das melhores cenas, quando o Soluço e o Banguela estão fazendo o teste de voo.
Soluço tem toda uma lista lá de manobras dele, as posições que a cauda podia ficar para eles poderem voar. Tudo que o Soluço acabou aprendendo com o Banguela, ele vai aplicar aqui agora nesse voo deles. E vai tocando a trilha, cara, porque essa trilha aqui é demais. Essa trilha aqui mostra emoção, ela mostra felicidade, ela mostra alegria, ela mostra liberdade, cara. Eu adoro ver essa parte aqui. Pra mim esse filme é ótimo com essa trilha sonora, é fantástico todo esse filme aqui, toda essa trilha sonora. Então eles vão voando, o Soluço vai ficando mais feliz, ele vai voando com o Banguela lá pro alto, para os dois voando, o Soluço alegre, ele vai falando, vai Banguela, você consegue, cara, vai garoto. Até quando eles chegam lá no alto, o Soluço acaba se desprendendo do Banguela, o Soluço cai do Banguela, eles estão lá no alto, eles começam a ganhar alta velocidade, o Soluço tenta pegar uma lista, ele pega a lista lá, ele tenta segurar no Banguela, mas ele acaba levando uma caudada do Banguela na cara, ele consegue subir no Banguela, e ele fica olhando a lista lá, ele tenta ir manobrando o Banguela, ele fica olhando a lista, pensando no que ele vai fazer, até que ele solta aquela lista, ele sai voando lá, ele vai tocando a trilha sonora, e você fica, caraca, vai Soluço, você consegue! Ele vai voando lá no meio, ele vai manobrando o Banguela, ele passa no meio das pedras lá, aí a trilha sonora no auge dela, você fica feliz com eles, o Soluço consegue manobrar tudo certinho lá com o Banguela, os dois se tornaram um só. Aí eles saem lá voando por todo lugar, lá o Banguela atirando lá na frente, eles comemoram que eles conseguiram sair dessa vivos. Cara, eu me arrepio só de falar, isso aqui foi sensacional, como Legend of Dragon é incrível, cara, eu tô falando isso pra você. Então o Soluço tá com um Banguela no meio de um pedregulho lá, uma ilha, até chegam outros dragões, o Banguela tá com um monte de peixe. Parece até meu cachorro, minha cadela, que ela adora meia, você fica em cima da meia, daí fica em cima da meia pra proteger ela, porque ninguém pode pegar a meia além dela. Então o Soluço percebe que tudo que eles sabem sobre os dragões tá errado, porque ninguém nunca parou pra pensar como a razão dos dragões. Eles não atacam por atacar, eles atacam por razões. Os dragões são dóceis ali, na verdade, eles não são máquinas de matar. Então o Soluço acaba voltando pra casa, ele encontra o pai dele lá, que tinha voltado lá da busca pelo ninho dos dragões. O histórico descobre que o Soluço tinha virado meio que uma celebridade na aldeia, porque ele acabou ganhando fama no treinamento com dragões, porque ele estava se saindo muito bem lá por causa dos ensinamentos que ele tinha com o Banguela, mas ninguém sabia disso. O histórico estava todo feliz, cara, de falar com o filho dele, de ter um assunto para conversar, que era matar dragões, mas ele não sabia na verdade qual que era o verdadeiro assunto que o Soluço queria falar sobre. Então o Soluço acaba ganhando do histórico com um elmo peitoral que era da mãe dele, que fazia par com o do próprio histórico. Mas os dois não acabam conversando muito. Você sente um clima bem desconfortável no meio, mas você acaba vendo a alegria do histórico de poder conversar com o filho dele sobre uma coisa que o próprio histórico gosta. Mas eles não conversam muito sobre isso. O histórico acaba saindo lá do quarto do Soluço e vai ter o último treino com dragões para decidir quem que vai matar o primeiro dragão, quem vai matar o pesadelo monstruoso. E nesse treinamento lá, o último é contra o Gronkel. O Soluço acaba derrotando o Gronkel lá, claro, porque ele já estava sendo profissional nesse negócio de dragões. A Astrid fica furiosa com isso e falam que o Soluço vai finalmente matar o dragão. Mas o Soluço não queria fazer isso, ele fala que vai embora com o Banguela. Quando ele tá procurando o Banguela lá no meio do mato, ele acaba dando de cara com a Astrid, que seguiu ele. A Astrid lá derruba o Soluço, bate nele porque ele tava mentindo pra ela percebeu isso, mas ela acaba vendo o Banguela. Qual é? O Banguela então já vai pra cima da Astrid, mas a Astrid já ia atacar o Banguela com um machado. O Soluço entra na frente, desarma a Astrid, fala pro Banguela se acalmar e já fala pra Astrid não contar pra ninguém. Ela apresenta o Banguela pra Astrid, a Astrid pro Banguela, e a Astrid sai correndo já. Claramente ela ia contar pra todo mundo. O Banguela aqui, ele já não tá nem aí porque vai acontecer, ele só se afasta. E a Astrid, quando ela tá correndo lá no meio da floresta, ela acaba sendo pega pelo Banguela. O Banguela tá com o Soluço, eles levam a Astrid lá pro alto e colocam ela numa árvore, e o Soluço quer convencer a Astrid do ponto dele, do que ele realmente acredita, do que é certo. Então o Banguela acaba dando um voo pavoroso pra Astrid, ele faz ela ficar aterrorizada no meio do voo, mas até que ela acaba pedindo desculpa por tudo que ela fez com o Soluço. Ela só queria descer daqui lá, ela queria ficar segura, e o Banguela deixa o voo mais calmo, ele começa a ter uma trilha mais romântica, uma trilha mais passiva, uma trilha mais lenta, e vai tendo todo um coralzinho lá enquanto eles vão voando ao pôr do sol por cima das nuvens. E a Astrid fica encantada com tudo isso. Ela percebeu o lado do Soluço, percebeu o lado do Banguela, ela já entende tudo isso.
Mas no meio disso, antes que eles pudessem voltar pra Berk, eles acabam indo parar no meio de uma névoa lá, estavam se aproximando do ninho dos dragões, onde estava um monte de dragão indo lá em volta. Os dragões conseguiam localizar qual que era aquele ninho. Então quando eles entram nesse ninho, eles percebem que os dragões estão jogando a comida deles tudo num poço lá. Mas quando um Gronk vai deixar uma comida lá, que era só um peixe, que era muito pouco comparado ao dos outros, esse Gronk acaba sendo engolido por um dragão gigante que vem lá de baixo. Aí os Lúcius já percebe que os dragões não atacam porque eles querem atacar. Não, a Astrid percebe que os dragões não atacam porque eles querem atacar. Eles atacam porque eles são obrigados a fazer isso, porque senão eles vão ser a própria comida do dragão gigante que tava lá, que é o esqueci o nome, o Morte Rubra, aquele dragão lá. Então a Astrid já fala pro Soluço que não vai contar nada pra ninguém lá sobre o Banguela ou sobre o ninho, que o Soluço falou que ele vai resolver aquilo do jeito dele. Então chega no outro dia lá, vai ter a última luta com dragões, a luta do Soluço contra um pesadelo monstruoso, e tá todo mundo lá pra assistir o Soluço matar o Fúria da Noite, pra matar o pesadelo monstruoso, que ele já gostavam bastante do Soluço lá, o pessoal adorava o Soluço, estavam torcendo por ele. O histórico principalmente, que ele fez um discurso lá sobre estar muito orgulhoso do filho dele, de que ele quase amarrou o Soluço num bote, jogou ele e mandou ele pra longe. Mas agora ele tá feliz porque o filho dele vai se tornar um dos Vikings. Mas o Soluço não tá assim tão confiante com isso, ele tá preocupado com o Banguela, tá preocupado com tudo que pode acontecer com o dragão dele. Então quando começa a luta, o pesadelo monstruoso sai quebrando tudo lá, sai queimando as coisas, e o Soluço, ele já tira a mão dele, joga no chão, ele solta as armas dele e fala que ele não é igual aos outros Vikings. Ele tenta acalmar o pesadelo monstruoso, vai aproximando a mão dele, o pesadelo monstruoso vai quase se acalmando com o Soluço, mas antes que ele se acalmasse totalmente, o histórico, ele pega o martelo dele, ele bate na grade e o pesadelo monstruoso enlouquece, ele começa a atacar o Soluço. A Astrid entra pra ajudar e começa a derreter um monte de coisa lá, ele começa a atacar fogo, e o Banguela, que tava lá longe, ele escuta o grito do Soluço, faz de tudo pra sair daquela clareira, mesmo sem voar, ele consegue sair, ele vai correndo até Berk, enquanto tá tendo toda aquela brigaria lá no meio da arena. O Banguela chega, ele explode lá as grades, ele vai atacando o pesadelo monstruoso pra defender o Soluço. Quando o pesadelo monstruoso é afastado, todo mundo vai pra cima do Banguela. O Banguela, ele sai atacando todo mundo lá, mas ele não mata ninguém, ele tá atacando pra proteger o Soluço, pra se proteger. E quando o Banguela acaba rendendo o histórico, ele tava pronto pra atirar um raio de plasma no histórico, que é o pai do Soluço lá, e o Soluço fala pro Banguela não fazer isso. E o olhar do Banguela pro Soluço aqui, ele é tão, cara, você vai deixar mesmo eles fazerem isso? Você vai deixar eles fazerem isso comigo, cara? Tá de brincadeira? Vai fazer isso mesmo? Mas aí depois disso eles vão lá, eles prendem o Banguela, o histórico pega o Soluço pelo braço, joga o Soluço no salão, ele começa a falar com o Soluço que o Soluço virou de lado, que ele não é um Viking, como que ele pode ser o filho do histórico se ele tá do lado dos inimigos nessa guerra. Então o Soluço fala que os dragões não são maus, que eles são obrigados a fazer o que eles fazem, porque senão eles vão ser a própria comida lá do rei dos dragões que tem lá. E o histórico já fica puto com o Soluço, porque ele descobriu que o Soluço foi até a União dos Dragões e não falou nada pro pai dele, porque estava preocupado com o Banguela. Então o Soluço já fala que só um dragão pode encontrar a União dos Dragões, e o histórico já tem a brilhante ideia de pegar o Banguela e levar até a União dos Dragões para eles poderem chegarem lá. E assim vai, todos os Vikings partem pro Ninho dos Dragões lá, fica só o Soluço, a Astrid e o resto do pessoal do treinamento lá na ilha de Berk. Aí vem a Astrid consolar o Soluço, falando que ele perdeu tudo, perdeu o povo dele, perdeu o pai dele, perdeu o melhor amigo dele. E o Soluço já fala, obrigado, a sua sinceridade é comovente. Aí ela pergunta pro Soluço por que ele não matou o dragão, por que ele não fez aquilo quando ele teve a chance de matar o Banguela. E o Soluço fala que ele não conseguiu matar o Banguela porque quando ele olhou nos olhos do Banguela, quando ele estava indefeso, ele viu a si mesmo, ele viu o medo do Banguela, ele viu toda a dor que o Banguela estava sentindo, todo o medo dele, o pavor que ele estava. O Soluço não conseguiu matar o Banguela porque ele viu a si mesmo nos olhos do dragão. Então o Soluço já tem a confiança renovada, ele fala que vai atrás do Banguela, que vai fazer alguma loucura. Então ele chama todo mundo que estava no treinamento com os dragões lá, e já vai dando um dragão para cada um. Ele vai lá domando cada um dos dragões como se da mãozinha que foi copiada
que foi copiada depois pelo Jurassic World, lá pelo Chris Pratt. Então eles vão lá, todo mundo já tem uns dragões lá, eles vão até o Ninho dos Dragões, onde tava lá todos os vikings. O estoico manda uma catapulta lá, lançar uma pedra que quebra uma parte lá da montanha que tinha. Aí quebra lá, eles depois jogam uma bola de fogo lá no meio e tava cheio de dragões, tava infestado de dragões nas paredes. Então já começa a sair todos os dragões voando de lá, mas aqui, eles não estavam saindo pra brigar com os vikings, eles estavam saindo de lá pra fugir do Mortihobber, que tava saindo putaço, porque ele percebeu que os vikings estavam lá. Então ele já sai lá destruindo tudo, é um dragão gigante, eles já percebem que os vikings não vão ter chance alguma com aquele dragão. Até quando tá tudo sendo destruído pelo Mortihobber, ele tá vencendo os vikings, chega o Soluço e o resto do pessoal nos dragões, eles começam a atacar o Mortihobber. O Soluço vai atrás do Banguela pra libertar ele, porque o Banguela tava preso num negócio lá pra prender dragões, e o barco tava afundando, o Banguela tava lá no meio do mar, ele tava afundando na água. O Soluço vai atrás dele, mas o Soluço não consegue soltar o Banguela, ele perdeu todo o ar que tinha no pulmão dele, mas o estoico ele foi lá, ele pulou pra salvar o Soluço, puxou o Soluço pra fora e pulou de volta pra salvar o Banguela. Ele soltou o Banguela, aí o Banguela já na hora salvou o estoico de morrer afogado. Aqui pra mim o estoico pra mim que é um dos melhores pais que tem em todos os filmes de animação possível. Nesse começo aqui ele pode até ser meio chato assim com o Soluço, não ouvi muito ele, mas dá pra entender o lado dele, porque no segundo filme a gente vai descobrir o que aconteceu com a esposa dele, cara. Então, continuando isso aqui, o Stoico fala que tem orgulho do Soluço, ele pede desculpa por tudo que ele fez com o filho dele, por tudo que ele disse pro filho dele. E o Soluço fala que ele vai fazer aquilo. O Stoico fala pro Soluço que ele não precisa fazer aquilo. O Soluço fala, eu tenho que fazer isso, pai, somos vikings, é um risco ocupacional. Então o Soluço parte pra ajudar o pessoal lá que tava lutando contra o Mortihobber. E vai ele e o Banguela lá, todo mundo falando, vai, você consegue. Então começa a luta só do Banguela versus o Mortihobber. Então o Soluço e o Banguela vão lá atirando nele. O Soluço fala, vamos ver se esse bicho aí consegue voar com essas asas deles. Então os dois provocam o Mortihobber, eles saem voando pro alto e o Mortihobber vai seguindo os dois. Então eles vão parar lá no meio das nuvens, lá o Banguela fica atirando de longe, aproveitando o tamanho dele, aproveitando que o Mortihobber é gigante, dá pra acertar ele de todos os ângulos, enquanto o Banguela é pequeno e rápido. E quando isso tá todo mundo olhando lá de baixo, as rajadas que o Banguela atira no Mortihobber ficam parecendo trovões lá no céu, iluminando entre as nuvens. Você só vê a silhueta do Mortihobber lá no meio do céu. Então o Soluço, decidido a acabar de uma vez com o Mortihobber, ele e o Banguela vão lá, atiram nele, e o Mortihobber começa a seguir o Banguela lá, eles vão descendo lá de novo. Você vê o Banguela em alta velocidade, o Mortihobber se aproximando dos dois, querendo engolir eles, tacar fogo. Então o Mortihobber, preparado para atacar fogo no Soluço do Banguela, o Soluço dá o sinal pro Banguela, o Banguela atira um raio de plasma dentro da boca do Mortihobber lá, fazendo ele pegar fogo por dentro. Ele começa a decompor a pele dele, vai queimando assim, vai abrindo, vai rasgando a pele dele, e o dragão começa a pegar fogo simplesmente. Os dragões podem ser imunes ao fogo por fora, mas não são por dentro. Então o Soluço e o Banguela ficam pra trás lá, eles tentam fugir do fogo que tá chegando, mas eles acabam batendo de cara na cauda do Mortihobber, e o Soluço acaba desmaiando. O Banguela acorda quando eles estavam caindo lá, e lá embaixo tá o maior fogo, o fogo tá subindo, o Soluço vai caindo em direção ao fogo, e o Banguela tenta alcançar o Soluço, ele vai alcançando, até que o fogo cobre toda a tela. Você só vê um monte de cinza depois lá, você só fica vendo a fumaça. O estoico fica procurando o filho dele lá, ele fica procurando um Soluço desesperado, ele encontra o Banguela no chão, o Banguela desacordado, o estoico fica se lamentando, porque aquilo meio que foi culpa dele, ele se culpa por ter feito tudo aquilo lá, por ele ter levado o Banguela até lá, por ele ter deixado o Soluço de lado por causa dessa guerra com os dragões. Mas aí o Banguela, ele mostra que ele estava acordado e ele conseguiu salvar o Soluço. Ele está vivo! Você trouxe ele vivo! Então o estoico ele já fica emocionado com aquilo, ele fala obrigado pro Banguela, ele pede desculpa pelo que ele fez com o dragão, ele fala, você salvou meu filho, e o Bocão fala que ele salvou, mas não totalmente. Então a cena corta, o Soluço tá de volta na casa dele, ele acorda com o Banguela do lado dele, e a gente percebe que o Soluço perdeu uma das pernas dele. Então a cena já vai mostrando um pouco mais dos dois juntos, como que o
como que não tem mais problema entre vikings e dragões ficarem juntos. Então os Lúcio e o Banguela vão andando até a porta da casa dele, onde mostra o ângulo de trás, os dois meio que se completando, Banguela sem uma cauda, o Soluço sem uma perna, os dois podem voar juntos assim. Então eles saem da casa, tá todo mundo com um dragão lá, todo mundo feliz, Banguela voa no meio do pessoal lá, ninguém tem medo dele, tá todo mundo alegre com os dragões lá, assim tem mais guerra, todo mundo junto, todo mundo feliz. Então o Soluço encontra a Astrid lá, a Astrid dá um soco nele, meio que por ele ter dado um susto nela, e dá um beijo nele por todo o resto que ele fez. Então aí o Bocão já dá toda uma cela nova pro Soluço, dá uma cauda nova pro Banguela, toda uma ferragem lá para os dois poderem voarem juntos. E assim já acaba o filme lá com o pessoal, cada um com o seu dragão. Mostrando que eles podem não ter cachorros, gatos, papagaio, mas agora eles têm dragões como seus melhores amigos. E assim acaba o filme Como Treinar Seu Dragão, cara, que pra mim é um dos melhores possíveis, não tem nenhum que supere. Mas a sequência dele pode até superar esse filme aqui, mas eu vou ter que rever porque eu não tenho tanta certeza. Cara, eu fico muito na dúvida. Esse filme aqui pra mim é totalmente nota 10. A trilha sonora é perfeita, o humor dele é legal, os personagens são carismáticos, o histórico é um bom pai, o Banguela é um dos melhores animais dos filmes que tem, cara. Tudo que é demais nesse filme aqui, eu adoro esse filme aqui, eu recomendo bastante que você vá assistir. Eu vou assistir o live action porque eu tô muito animado pra isso aqui, eu gosto bastante desse filme, de todo esse universo de Como Treinar Seu Dragão. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com um amigo, porque já vai continuar essa saga aqui de Como Treinar Seu Dragão, indo já pro 2, que pra mim é um dos melhores filmes da DreamWorks. Então vamos continuar aqui, tamo junto, meu nome é Gabriel Henrique, falou!